E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os cálculos das férias no Excel. Eu já tenho aqui um vídeo a respeito disso, mas me pediram para incluir mais algumas coisas, então eu dei uma aprimorada na planilha e estou trazendo para vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês vão precisar é vir nessa planilha de alíquotas e colocar aqui todas as informações que são pertinentes para nossa planilha. Então nós vamos ter aqui a parte do INSS, do imposto de renda em si, incluindo aquela parte do desconto simplificado. Nós vamos ter aqui as opções que são informações necessárias para a gente poder colocar na nossa planilha e a nossa base aí para o imposto de renda. Também nós vamos ter a parte de férias, que nós não tínhamos, e nós vamos ter também a parte do FGTS. Então, vamos lá. Vocês vão pegar essa planilha aqui, pausa o vídeo, copia tudo. Cuidado que aqui, onde tem R, cifrão e hífen, é zero, tá, gente? Põe o zero e dá Enter, que ele está no formato de contábil e ele transforma para hífen, tá? Aqui embaixo, a mesma coisa. Só esse daqui que é um hífen mesmo porque não tem valor. Então, até se deixar em branco aqui, não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Então, pausa o vídeo, copiem essas alíquotas, copiem essas informações para que a gente possa estar utilizando na nossa planilha de férias. Então, vamos lá. Clicando na planilha de férias agora, nós vamos ter essa estrutura aqui. Eu trouxe para vocês aqui em cima algumas informações adicionais. Se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar à medida que a gente for avançando aqui. Ou vocês podem começar direto aqui da linha 3 e colocar os cabeçalhos, que é o que mais importa pra gente. Para começar, nós temos aqui a matrícula, onde vocês vão colocar a matrícula do colaborador, o nome dele. Essa parte aqui do período, ela foi incluída, já que alguns funcionários fracionam as férias, né? Então, para ficar mais fácil para vocês poderem controlar, se organizarem, coloquei esse período para vocês. E como que ele vai funcionar? Primeira coisa, eu vou colocar aqui um mês fechado, até para ficar mais fácil, para a gente poder estar trabalhando depois, tá? Então, 1º/10, data inicial, e a data final, vou colocar aqui como 30/10. Nesse total de dias, nós vamos fazer a seguinte conta: a data final menos a data inicial. Porém, se a gente fizer isso diretamente, vocês vão ver que o Excel ele vai devolver para vocês como 29 dias e não como 30. Por quê? A primeira casa onde se está para fazer subtração não é contada. Como aqui a gente tem que contar o dia mesmo, efetivamente todos os dias, nós vamos dar 2 cliques e nós vamos fazer mais um. Então, com essa fórmula, a gente consegue fazer exatamente com que ele calcule do primeiro ao último dia, considerando todos, tá? Então, dando Enter, 30 dias. Na próxima parte, nós vamos colocar todos os adicionais, todos os extras aí que entraram mensalmente para o colaborador. Lembrando que, se não tiver nenhum valor, coloque 0. Aqui está como formato contábil, por isso estamos no hífen para vocês, tá? Coloquem 0. Então, vocês podem observar que eu já lancei alguns valores de exemplo para vocês, para a gente não perder tempo. No final, nós precisamos fazer a média de todos esses adicionais. Então, vamos lá. Igual a média, vou selecionar do primeiro mês até o último. Para fazer até o último, nós vamos segurar o Shift e vamos clicar no último. Ele vai fazer a seleção todinha pra gente, vamos dar Enter e ele vai dar o resultado, 79,17. Próximo passo agora, nós vamos fazer os cálculos, considerando a nossa base para as férias. Então, a primeira informação é qual vai ser o último salário base a ser considerado. Então, nós vamos colocar, por exemplo, 1.500. O salário base mais a média dos adicionais vai ser adicionado agora nesta célula. Então, nós vamos fazer igual o salário base mais a média dos adicionais. Dando Enter, prontinho. Esse daqui vai ser utilizado para fazer o cálculo das nossas férias. Agora, a gente vai colocar aqui quais são os meses aí de direito para as férias. No nosso caso, eu vou fazer o ano fechado, 12 meses. E aqui nós vamos colocar qual vai ser o valor a ser considerado para essas férias. Então, igual, nós vamos pegar esse valor dos adicionais, nós vamos dividir por 12 e multiplicar pelos avos de direito, tá? Então, clicando aqui, dando Enter, vai dar o resultado igual para vocês que nós estamos lidando com o ano fechado. Se eu colocasse, por exemplo, aqui 9 meses, iria colocar um valor abaixo, tá? Que estaria considerando a multiplicação por 9 meses e não por 12 fechado, ok? Quantidade de faltas. Vamos colocar aqui, só como exemplo, que o funcionário teve 8 faltas no período, 8 faltas não justificadas.
Vou colocar aqui como 8. E eu quero que ele mostre para mim quantos dias de férias o funcionário tem direito, considerando a quantidade de faltas que ele teve, certo? Então, aqui a gente vai utilizar o PROC-V. Igual a PROC-V, o número de faltas, ponto e vírgula. Minha matriz da tabela, eu vou lá na minha planilha de alíquotas para poder buscar aquela tabelinha que eu deixei sobre a quantidade de faltas. Vou selecionar do 0 até o final, ponto e vírgula. E aí o número do índice da coluna eu vou colocar o número 2, porque é a segunda coluna que eu estou querendo mostrar. Número 2, ponto e vírgula. E depois a gente vai colocar a correspondência aproximada. Dando 2 cliques, prontinho. Aqui a gente precisa travar, porque senão na hora que arrastar, ele vai sair modificando as células pra gente não quer. Então, eu vou selecionar e vou pressionar o F4. Dando Enter, prontinho, devolveu para mim que tem direito a 24 dias de férias. Porque, se a gente for ali na tabelinha, 8 dias de faltas, está aqui ó, entre 6 e 15, então ele está aplicando que vai ter direito a 24 dias de férias, tá bom? Deixa eu voltar para lá, vamos colocar aqui zerado, que não vai interferir aí, o funcionário vai ter os 30 dias direitinho. Agora aqui nós vamos colocar quais são a quantidade de dias de férias que ele realmente vai tirar e se ele vai ter aí abono pecuniário. Vamos considerar aqui como 20 e para cá como 10, para a gente poder fazer os nossos cálculos. Vamos ver agora o valor das férias em si, que não vai estar incluindo o abono pecuniário, tá? Nós vamos fazer o valor das férias igual o valor a ser considerado dividido por 30 vezes a quantidade aí de dias que vão ser realmente desfrutados das férias, ok? Dando Enter, 1052. Agora nós vamos ver a questão do 1/3, igual o valor das férias dividido por 3, vai dar ali o valor pra gente, 350,93, e agora nós vamos somar os dois, igual o valor das férias mais 1/3 de férias, dando Enter, 1.403,70 centavos. Se a gente fosse fazer uma modificação, por exemplo, aqui o funcionário teve 8 dias de férias, ele tem direito a 24 dias só, e ele fosse fazer o abono pecuniário, seria aqui no caso 16 dias, e nós teríamos 8 dias de abono pecuniário. Então, vocês vão ver que ele já vai adequar ali para vocês de acordo com o que precisa. Bom, retornando aqui, só para mostrar ali para vocês, vamos deixar o mês fechado e nós vamos levar em consideração agora se nós vamos ter férias em dobro ou não. Para cá, onde está o sim ou não, nós vamos colocar aquelas opções de sim ou não que está lá na planilha de alíquotas. Nós vamos clicar aqui em dados, nós vamos clicar em validação de dados, esse botãozinho aí, o de vocês pode estar maior, clica. Onde está permitir, nós vamos colocar lista e depois na parte da fonte nós vamos clicar, nós vamos lá na parte de alíquotas e nós vamos selecionar as duas opções que nós temos, sim e não, certo? Clica na setinha de volta e nós vamos clicar em OK. Vocês vão ver que agora vai aparecer para vocês as opções sim e não. Vamos deixar aqui como sim, que vai ter férias em dobro, e nós vamos fazer o nosso cálculo aqui na frente. Igual a se, por que eu preciso fazer isso? Ele precisa comparar se aqui vai estar escrito sim ou não. Então, se dentro dessa célula estiver escrito sim, ponto e vírgula, o que ele vai fazer? Pegar esse valor das férias e multiplicar por 2. Ponto e vírgula. Caso contrário, ele vai mostrar para a gente 0. Como está configurado como contábil, se for 0, vai mostrar um hífen para a gente, tá? Dando Enter, devolveu ali R$ 2.807,41 centavos. Agora, vamos ver a questão do valor do abono pecuniário. Essa parte aqui vai ficar em cima primeiro do valor das férias e depois a gente vai calcular o abono em dobro. Então, vamos lá. Igual o valor que tem direito dividido por 30 vezes a quantidade de dias de abono pecuniário. Dando Enter, 526,39. 1/3 disso igual ao valor dividido por 3, dando Enter, 175,46. E agora a gente vai fazer o total aí do abono pecuniário, que é o valor mais o 1/3 em si, dando Enter, 701,85. Nessa parte do abono pecuniário em dobro, nós vamos ter que fazer essa comparação daqui se está em dobro ou não. Então, vamos lá. Igual a se aqui dentro dessa célula estiver escrito sim, ponto e vírgula, nós vamos fazer este valor
multiplicado por 2. Caso contrário, nós vamos mostrar 0. Dando Enter, prontinho, já mostrou ali também o valor do abono, R$ 1.403,70. Nós vamos agora somar todo o nosso total bruto. E para isso, nós também vamos ter que utilizar este nosso campo aqui do sim ou do não. Então, vamos lá. Igual a se. Se no caso dessa célula estiver escrito sim, o que ele vai considerar para a gente aí como somatório? Ele vai pegar o valor das férias em dobro, mais o total do valor do abono pecuniário, que está por trás dessa célula aqui, ó. Então, a gente vai clicar na de cima e com a setinha no teclado a gente vai jogar para baixo, ok? Então, ele vai fazer o AG4 mais o AL4, ponto e vírgula. Caso contrário, se aqui dentro tiver escrito não, nós vamos colocar o total das férias mais o abono pecuniário que está aqui. Feito isso, vou dar Enter, já me deu o resultado, R$ 4.211,11. Para esse vídeo não ficar muito longo, na próxima aula sobre as férias, nós vamos falar sobre os descontos. Então, nós vamos ver os descontos do INSS, do Imposto de Renda e nós vamos ver outros descontos também, além do líquido e do FGTS, tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!